Graça e paz, igreja. Amém. Deus abençoe, amém? Amém. Quero louvar o Senhor. Só para tirar dúvida aqui, que eu, quando cheguei, saltei, chamei o nome do outro. Isso aqui é Ademir, né? E ali, José. Eu chamei de Ademir, esse cara me perdoe, viu? E engraçado que eu vim olhando o banner, né? Olhando o card. Aí quando chegou ali, encontrei lá com o irmão, eu falei: ô irmão da minha paz. Perdoe. E quero agradecer ao Senhor, louvar a Deus pelo privilégio, a oportunidade de poder voltar aqui mais uma vez e contribuir, né? Participar desse momento, desse culto, louvar a Ele, porque não existe um privilégio maior para nós do que contribuir com o reino dele. Eu estava observando aqui o momento dos louvores, né? E tem um termo aí que a gente cita bastante nos louvores, que é o adorar, né? E a gente às vezes usa esse termo, adorar, e a gente atrela esse termo ao momento do culto, ao momento do louvor. E o adorar vai além disso. O adorar é servir, é trabalhar. Você sabia disso? Não é quando você ergue suas mãos, fecha seus olhos, é aquele momento assim de louvor. Não, o adorar é servir, é trabalhar. Toda vez que você está servindo, você está trabalhando, fazendo algo em prol do reino, do próximo. Você está fazendo para o nome do Senhor ser glorificado, vidas serem salvas. Você está adorando. Eu observava que muitos aqui vieram e entregaram ofertas, dízimos. Isso aí é adorar. Aí ninguém fala amém. Porque você está tendo a oportunidade de, através das suas finanças, do resultado do seu trabalho, você adorar. Amém, gente? Amém. E a gente atrela faz essa ligação do louvor, que entende que é adorar, mas adorar vai muito além de uma expressão do louvor. Aliás, o louvor, irmãos, é o momento de nós agradecermos aquilo que Ele fez, Ele faz e vai fazer. O louvor é isso. Agora, quando você declara sua adoração a Deus, você está reconhecendo quem Ele é para você, quem Ele é para nós. E Ele é para nós porque Ele é o Senhor, Ele é o Pai, Ele é o provedor, Ele é o maravilhoso, Ele é a resposta. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Juan. Agora eu vou falar o nome certo, Ademir e Joseval, mas sim? Agradecer aos irmãos, esses amados irmãos, e o irmão Denilson, né? Cadê o irmão Denilson? Ele ali, a gente sempre conversa e louvando a Deus por essa oportunidade. Amém? O tema que me foi passado já foi citado aqui, né? De forma uníssona, ou seja, Atos 2. Só que eu, pastor, me debrucei sobre a partir do versículo 42 até o 47. Nós vamos falar um pouco sobre essas três realidades. O tema tem três palavras, né? Interessante, unidade, proclamando e salvação. Dois substantivos e um verbo transitivo direto. Proclamar é você aferrar, é você declarar, é você afirmar. E dois substantivos, que é salvação e unidade, que fala, salvação é livramento, é remir, é resgatar, e unidade é ter o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar, de falar, está em concordância. Então nós, como igreja, nós precisamos ter isso em mente. A igreja, ela é a expressão maior do Senhor aqui na terra. Você sabia disso? Às vezes quando você não entrega um folheto, quando você não fala, não prega, quando você não proclama de maneira abertamente, mas só o seu passar, o seu entrar, o seu sair, a maneira que você testemunha na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, você está declarando através da sua vida, a sua expressão está revelando quem Jesus é através de vocês. A palavra vai dizer que o profeta, né,
diz que ele passava na região de Sunem, ele ia, voltava, aí a mulher mais rica da região, né? Digamos assim, aquela mulher milionária, riquíssima, ela olhou para o marido e disse assim: eu observo que esse homem é verdadeiramente um homem de Deus. Ele não tinha afinidade com eles, mas o passar, o voltar, a maneira que Deus usava ele, declarava e declarou para aquela mulher que ele era a expressão de Deus naquele lugar. Você sabia disso? Às vezes a gente prega sem precisar abrir a boca, sabia? A gente observa hoje que a gente vê isso acontecer em grande escala. Essa semana eu estava em um local e uma determinada casa, alguém ouviu o louvor de maneira estrondosa, e aí tinha umas pessoas sentadas numa barraca em frente, bebendo, e essas pessoas falaram assim: parece até que Deus é surdo, porque o louvor estava realmente além do normal. E ali eu fiquei pensando, né? Eu fiquei imaginando comigo, se eles estão incomodados, né? Porque a gente sabe que a luz, ela incomoda as trevas, né? Mas eles estavam falando do volume alto que estava sendo ouvido aquele louvor. Então muitas vezes o cristão imagina que pela maneira que ele escuta um louvor, ele vai impressionar, e não é. O seu entrar, o seu sair vai empregar muito mais do que você dizer que você é crente. Você sabia disso? Mas a palavra que nós vamos meditar hoje e trazer para a igreja já é a palavra do tema. Eu quero convidar você que trouxe Bíblia a abrir o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você pode abrir aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir dos versículos 42, texto bem conhecido, quando a igreja começa, né? Início da igreja ali, primeiro momento da igreja. Interessante que o texto vai dizer que quando ela começa aqui nesse capítulo 2, a pregação através do apóstolo Pedro, naquele dia, foi uma leva de aproximadamente quantas pessoas ali? Alguém pode me falar aí? 3.000 pessoas. Lá, imagine, irmãos, a igreja começar com 3.000 membros. É fácil? Não é. E Pedro pregou, e quando ele termina a exposição, a pregação dele, diz que 3.000 pessoas estavam ali quebrantadas, convencidas, conduzidas ao arrependimento. E a igreja começa com 3.000 pessoas. Imagine, coisa maravilhosa, né? Atos 2, 42, eu vou pedir que vocês me ajudem, cada um lendo um versículo em voz alta. Quem pode ler o versículo 42, por favor? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todas, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus. Pode ler, por favor. Louvando a Deus, pode ler, minha irmã. Louvando a Deus e cantando contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, e a maior autoridade é o meio pelo qual nós somos convencidos, somos confrontados, fortalecidos, exortados, que nesta hora a tua palavra, conforme Hebreus 4:12, ela venha penetrar aonde nós não podemos, e que faça o efeito que só o Senhor, através da tua palavra, pode fazer. Que as mentes das vidas agora estejam cativas à tua obediência, ao teu entendimento, em nome de Jesus. Deus abençoe, pode sentar. Irmãos, eu observei aqui que foi citado
os versículos 46 e 47, mas eu gostaria nessa noite de me ater aqui aos versículos 42. Esse versículos, a partir dos versículos 42, ele vai nos levar a entender algo interessante que diferenciou a igreja quando ela começou. Para nós proclamarmos e vivermos em unidade e proclamarmos salvação, nós precisamos primeiro atentar, observar algo importante que a gente às vezes deixa passar isso desapercebido, que é entender, perceber o contexto, o momento no qual estamos vivendo. E a igreja está vivendo, irmãos, um momento muito significativo, muito importante, um momento onde existe ataques abertamente, não é mais sutis, agora são ataques abertos. A palavra de Deus, a pessoa de Jesus e a todo aquele que invoca o nome do Senhor. Existe hoje situações em alguns lugares que você declarar que você serve ao Senhor, que você é um cristão, é motivo de você ser hostilizado. E eu quero dizer à igreja aqui, chamar a sua atenção, te dar uma notícia aqui que você pode até ficar alarmado, mas essa situação ela vai piorar. E graças a Deus que ela vai piorar. Porque a palavra diz que pelo fogo a obra de cada um será o quê? Provado. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer para a igreja de Corinto, e o Senhor hoje dizendo para nós, através da mesma palavra, que ele, como sábio arquiteto, ele colocou o fundamento. E o fundamento é quem? Qual é a base da igreja? É Jesus. É o fundamento, é a base. E aí ele vai dizer assim: eu, como sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento. Mas aí ele chama a atenção da igreja de Corinto, e da igreja hoje nós somos chamados a atenção para atentar a que tipo de construção estamos fazendo. Ele fala: agora cada um veja como está construindo sobre esse fundamento. E quando a gente olha no cenário cristão hoje, evangélico especificamente, a gente está vendo aí, irmãos, fundamentos e materiais e construções sendo feitas de maneira assim absurda. Os movimentos, as visões, os modelos tomando conta da igreja de Cristo. Tudo é válido, tudo está sendo utilizado. E esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que é verdade que quando eu fui preso, alguns tomaram a minha prisão como incentivo e começaram a pregar. É interessante que no capítulo 1 de Filipenses, a partir do 15 ao 17, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que 6 tipos de pregações ali, ou motivações, estavam sendo utilizadas para pregar a palavra. Uns pregavam por interesse, outros pregavam por divisão, contenda. E ele finaliza no versículo 17 dizendo assim: importa que a mensagem seja: o Senhor é a própria sabedoria. Ele disse: olha, quem comigo não ajunta. Interessante que essas pessoas elas trazem esses modismos para dentro da igreja e começam a difundir essas ideias, essas formas, esses materiais que na primeira epístola aos Coríntios 3, o apóstolo Paulo vai dizer na segunda parte do versículo 12 que é madeira. Quem lembra aí o texto? Feno, que quer dizer capim ou palha. Você sabe o que significa madeira, feno e palha? Você sabe? Não adianta olhar para o pastor que ele não vai falar. Você sabe o que significa madeira, feno e palha? Quando você vê na Bíblia esses 3 elementos sendo citados, fala da nossa humanidade. A nossa humanidade ela é frágil, ela é limitada. Mas no início, no meio do versículo, ele vai dizer assim: ó, se essa obra ela foi edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Sabe o significado disso? O ouro, irmãos, aponta para o caráter de Deus que é puro. Você que é casado aí, está com a aliança na mão esquerda ou está comprometido com a aliança na mão direita, essa aliança aí que você tem, ó, esse metalzinho aqui chamado ouro, é o metal mais nobre. Isso aqui não se mistura. Isso aqui fala do caráter de Deus que é puro. E Ele está trabalhando desde o momento que Ele te alcançou, como foi louvado aqui, como foi ministrado no louvor. O amor dele nos constrange e nos alcança.
Ele está trabalhando. Ele está te aperfeiçoando. Filipenses 1,6. Aquele que em nós, em vós começou, vai o quê? A palavra no original grego aperfeiçoar é teleio. Ela significa terminar de maneira bem sucedida aquilo que ele começou. Ou seja, ele não vai deixar pela metade. Ele não vai deixar pela metade. É verdade que alguns dá mais trabalho, né? Alguns é estilo Pedro, né? Não, Senhor, se todo mundo te deixar, eu estou pronto. Aí a prisão e a morte. Pedro, é o seguinte: o inimigo pediu para acabar com a tua raça, rapaz. Eu já orei por você. Agora você, quando? Lucas 22, 31, 34, estava narrado isso aí. Quando você se converter, fortalece os demais. Ele, não, estou pronto, está certo. Não demorou muito, aparece Judas e a tropa de elite dos religiosos. Aí foi lá e prendeu Jesus, e deu a cena que foi o beijo. Jesus é preso, e Pedro partiu logo para resolver a questão. Imagina, Pedro foi para a reunião de oração armado. Estava ali com a espada e cortou a orelha do rapaz, né? E Jesus vai lá e guarda a tua espada, quem com ferro fere será. E ali operou um milagre. Qual foi o milagre? Colocou, fez a cirurgia ali, negócio interessante. Cirurgia plástica, acabou. E aí Pedro, o texto de Lucas vai dizer no capítulo 22, vai dizer que Pedro agora seguia Jesus como? De longe. Não estava mais perto de Jesus, mas ele havia dito que estava pronto, que era convertido. O Senhor, não, rapaz, você não é ainda. Então o ouro aponta para o caráter de Deus, que é puro. E no momento que você e eu, nós fomos alcançados por essa graça, por esse amor, houve a fusão, ó. Romanos 8,16 diz o quê? Que o Espírito de Deus testifica com nós que nós somos o quê? Filhos de Deus. A fusão, o Espírito de Deus e o Espírito humano. É aí que Deus fala com o homem, é aí que Deus se comunica com o homem. E a partir do momento que houve essa fusão, esse alcance, essa salvação que foi proclamada para nós, aí ele começou a trabalhar o caráter seu no meio. Porque depois do ouro, ali no texto de 1 Coríntios 3,12, vai dizer que o segundo elemento depois do ouro é qual? Prata. O que é prata? O que significa prata biblicamente falando? Obra redentora. É a obra redentora dele em mim e você. Ele está trabalhando, ele está fazendo algo. Sabe qual é o problema, irmãos? É que às vezes nós somos imediatistas. Você sabia disso? A gente quer as coisas assim. É por isso que a gente está vendo esses movimentos no meio da igreja hoje. Nunca se viu a velocidade que hoje o evangelho é pregado. Você liga um aparelho de televisão, pega o celular, você acessa aí as plataformas, está sendo pregado o evangelho. Agora as propostas são as mais variadas. As propostas são as mais variadas. Ou seja, eu costumo citar uma frase, que é uma frase um pouco complexa, mas é uma realidade, irmãos. Eu ouvi essa frase e eu tenho refletido sobre ela. Essa frase diz assim, ó, ela foi dita em um encontro de liderança. O preletor daquele encontro falou assim: a estrada da fé, ela foi pavimentada pelos religiosos e pelos negociantes da fé. E o pedágio é caro. Mas o produto que eles usam Jesus como produto. É o melhor que tem. É forte, contundente, mas é real. Eles transformaram e transformam Jesus num produto. E negociam todos os dias. Mas um apóstolo chamado Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, vai dizer assim: e movidos por ganância. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer: movidos por ganância, falam de vós negócios, o negócio com palavras fingidas. Mas o versículo 2 vai dizer assim: e uma multidão vai seguir os seus ensinos libertinos. Você observa que as multidões afluem para esses locais, mas é bíblico. Mas graças a Deus que em meio a essa loucura toda aí, irmãos, tem os remanescentes que fazem a diferença. E ele sempre levanta esses. Ele sempre vai levantar os remanescentes dele. Você sabia disso? O profeta Elias achava que era só ele. Quebraram o teu altar, quebraram a aliança, só eu fiquei. Não, Elias, você está enganado.
Eu separei 7.000 que não se dobraram e não adoraram a Baal. Esses 7.000 está aí, irmãos. A igreja está sendo preparada. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 5, fazendo uma analogia do casamento, a partir do versículo 25, começa no 22, mas no 25 ele fala assim: e ele mesmo se deu a si mesmo para resgatar, remir a igreja, uma igreja pura, sem mácula, sem ruga. Essa igreja está sendo preparada, e tomara que a gente esteja no meio dela, que a gente peça ao Senhor que a gente esteja inserido nesse perfil de igreja, porque a coisa está feia, irmão. O negócio está complicado. E aí ele vai finalizar ali no capítulo 3, no versículo 12 de 1 aos Coríntios, com o terceiro elemento, que está falando do próprio Senhor. O ouro, que é o caráter, a prata, que é a obra redentora, e vai terminar com pedras. Bora, gente. Preciosa. O que seria pedras preciosas? É o resultado dessa obra. É o resultado do caráter dele aperfeiçoando o nosso. É o resultado da obra redentora dele em nós. E nós nos tornamos o quê? Pedras. Aí o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, vai dizer: vós sois o quê? Pedras viva, casa. Bora, me ajude aí. Casa o quê? Não lembra do texto mais não, é? Casa espiritual, para a morada dele. Coisa maravilhosa é isso. Poderia ouvir um glória a Deus? Mas o texto que foi passado para mim é Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. O autor aqui, o Lucas, que foi quem Deus usou para escrever, ele vai chamar a atenção aqui para algumas realidades que nos convoca para nos posicionar. A primeira realidade do versículo 42 diz que eles perseverar, irmãos, é permanecer. Perseverar é permanecer. Eles perseveravam em quê? Na doutrina dos... aquilo que os apóstolos receberam do Senhor, eles perseveraram em manter aquilo. Aí eu quero chamar a sua atenção, você que reúne aqui, você que é ovelha aqui, e que o Senhor constituiu o pastor Juan como sua liderança. O que você tem recebido nesse lugar, persevere em guardar. Cuidado com os modismos, cuidado com os convites, cuidado com as coisas que vêm, porque muitas vezes são ventos de doutrina, e não é nem doutrina, são ventos de loucura que vem por aí, irmãos. Efésios 4 vai dizer que astúcias de homem que de maneira enganosa vão enganar e serem enganados. Então o que você tem recebido, você persevere em guardar. Que eu sei que nesse lugar você é bem alimentado. A primeira realidade desse texto, no versículo 42, é: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a doutrina é ensino. Doutrina é ensino. Aí fora as pessoas costumam dizer assim: cada igreja tem uma doutrina. Não, irmão, a doutrina ela é bíblica, ela não muda nunca. Doutrina é salvação, é Espírito Santo, é pecado, é batismo. Isso é doutrina. É regeneração. Isso é doutrina. Isso não muda nunca, é bíblico. Eles aprenderam e eles perseveraram em guardar isso. Agora aí em alguns lugares ensina que imposição humana, usos e costumes é doutrina. Não é. Isso é imposição humana. Eles estão mais preocupados com o exterior do que com a transformação de dentro para fora. E o Espírito Santo trabalha ao contrário, é de dentro para fora. A mudança de vida, irmão, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós aprendemos de maneira religiosa que quando alguém vem para Cristo, é alcançado pela graça, a primeira coisa que tem que fazer é mudar de roupa. Não, deixe ele com a roupa que está. Quem vai mudar ele é Jesus. Você sabia? Isso são formas religiosas que nós aprendemos. E aí o texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos ensino. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensino. Aí o versículo continua dizendo o quê? Que além da doutrina eles faziam o quê? Na comunhão. O que é comunhão, irmãos? Relacionamento. Esse capítulo 2, a partir do versículo 42 até chegar ao 47, ele está pautado nisso aqui, irmão. Relacionamento. Comunhão é relacionamento.
Infelizmente, nós como igreja aprendemos às vezes, ou adotamos, nem aprendemos, porque eu tenho certeza que o pastor não ensina isso, ele ensina da maneira correta. Mas nós adotamos o seguinte, que o relacionamento, a comunhão, só é no momento do culto congregacional, igual a esse aqui. Não. Não. A comunhão ela tem que ser diária. Observe o versículo 47. O versículo 47 vai dizer que por eles terem relacionamento, convivência diária, as pessoas de fora olhavam e via algo diferente e diziam: eu quero ser igual esse povo aí. Eram motivados a querer parecer, querer viver o ambiente do povo de Deus. Porque aí fora as pessoas se juntam, fazem as festas, né? Mas em questão de minuto, meu irmão, tudo vira. E aí morre gente, é tudo que não presta. Aí inventaram um jargão aí fora, estamos juntos, né? Não tem ninguém junto, irmão. Todo mundo farinha pouca. Na hora que a confusão acontece, meu irmão, salve se puder. Tem ninguém junto, nem se conhece. E na igreja não pode ser, tem que ser diferente. Na igreja tem que ser de acordo com o que a Bíblia ensina, comunhão. A palavra comunhão do original grego é ter em comum. O que é que nós temos em comum? A pessoa de Jesus, o Espírito Santo de Deus. O apóstolo João vai dizer assim, o verbo se fez e o que? Habitou. A palavra no original é tabernaculou, fez morada, acampou-se dentro de nós. Coisa boa isso, né? Ele fez habitação em nós, ele habita em nós. Você e eu, nós carregamos a presença de Deus. Aí as pessoas aí fora não entendem, falam assim: fulano tem energia boa, né? Cuidado que a Rafael pode me taxar, viu? Fulano tem energia boa, entrou aqui. Não é energia, não, é a presença de Deus. Atos capítulo 4 diz que quando Pedro, começa no capítulo 3, né? Pedro e João vai para a oração, né? E quando chega na porta do templo, o que aconteceu lá? Que tinha lá um rapaz, né? O rapaz era coxo, pediu o que a eles? Me deu R$1 aí. Eles disseram: não tenho R$1 nem dólar. Traduzindo para a nossa cultura. Mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta. Diz que aquele homem foi curado na hora. Aí aquilo insuflou quem? Os religiosos ficaram com raiva, mandaram pegar Pedro e o outro apóstolo, levaram preso. Foram presos. E aí chegou diante das autoridades, eles sofreram a represália, e aí disseram assim a ele: você não pregue mais nesse nome, ele vai liberar você. Seu advogado não se apresentou, não trouxe habeas corpus, mas ele vai te liberar. E aí alguém lá falou assim: rapaz, esse aí não é Pedro? Esse cara não tem estudo, malmente assim no nome. Ele não é alfabetizado. Como é que ele consegue falar com tanta eloquência? Aí alguém falou assim, Atos 4,13, se você quiser você pode ler. Diz assim, ele andou com Jesus. Ele andou com Jesus. O andar com Jesus, o ser a habitação dele faz toda a diferença. Você e eu, às vezes, nós não temos ideia do que é nós termos a presença dele. O poder dele, a graça dele em nós. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você. Você não tem ideia. Eu conheço pessoas, irmãos, que se converteu, veio para Jesus, se rendeu ao Senhor, e na casa dessa pessoa, os demais eram frequentadores de outros tipos de religiões, e tinha um dia da semana que essas pessoas tinham que comparecer ao local onde eles cultuavam para fazer lá os rituais. Em um determinado momento, aquela pessoa que era o líder do parente desse irmão chegou para ela e falou assim: você não venha mais aqui buscar nosso apoio, porque lá na sua casa tem alguém que serve ao homem lá de cima e ele está orando dentro da sua casa, e tudo que a gente faz, que você pede lá dentro, não está tendo efeito. Então a partir de hoje você não conta mais com a gente. Imagine a liderança daquele local que a pessoa se reunia, chamou a pessoa e falou: o que você tem pedido para a gente fazer não está tendo efeito, porque na sua casa tem alguém que é seguidor do homem de branco, falou mais ou menos assim, e ele ora lá dentro da sua casa, aí o que a gente faz não tem efeito. A gente não consegue mais ter conexão na sua casa. Ou seja, o gato foi cortado, lá agora é luz verdadeira.
Você sabe o que é isso? A oração de uma pessoa dentro de um ambiente quebrou a força do adversário, irmão. Desfez. E a gente sabe tudo isso. E às vezes, quando a coisa começa a ficar difícil, o que a gente faz? A gente se desespera. Aí liga para o pastor, liga para os obreiros, ora por mim. E quando você mesmo poderia orar e Deus agir. Aleluia. O Senhor diz assim: é isso que vos dou. Para por quê? Pisar. Falando de pisar no mundo espiritual. E a gente às vezes está querendo que o pastor ore, que o obreiro ore, que o irmão ore. E a gente tem o mesmo espírito, a mesma presença. Mas voltando aqui para o texto, irmãos, versículos 42. Eles perseveravam, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão é relacionamento entre a igreja. Partir do pão fala do social, irmão. Partida do pão, comer, partir o pão, é a área social. A igreja não pode cair no erro de só ter esse momento social em datas específicas, não, irmãos. Procure se interagir, procure se aproximar daquele irmão que você vê ele aqui em todos os cultos, mas você não sabe quem ele é. Se aproxime dele, nós somos uma família. Nós somos uma família. Partir o pão é a área social, é o nosso relacionamento social. Aqui também pode ser aplicado para aqueles que até não professam a mesma fé que nós. Os vizinhos, os parentes, os amigos. Se coloca à disposição, sirva. Chegue para a pessoa: eu sou seu vizinho, estou aqui para te servir. Isso aí aponta para um relacionamento social. E o texto vai dizer assim, no versículo de número 42, a parte final vai dizer o quê? E nas horas. Aí o relacionamento com Deus é o mais importante. O relacionamento com Deus é o mais importante. É esse relacionamento, irmão, que fortalece tudo que a gente vai estar terminando aqui de ler esse texto. O relacionamento com Deus. No capítulo de número 6 desse livro dos Atos dos Apóstolos, quando houve a necessidade de se levantar pessoas para trabalhar na área social, os diáconos, a liderança da igreja vai dizer assim: vocês estão constituídos sobre esse negócio aí, sobre essa obra, essa ação. Agora nós a liderança, vamos perseverar onde? O que ele diz lá no versículo 4 do capítulo 6? Na oração e no ministério da palavra. Os dois pilares que mantêm a igreja de pé: oração e palavra. Oração e palavra. Relacionamento com Deus através da oração e relacionamento com Deus através da leitura da palavra. Eu sempre que tenho a oportunidade de ministrar, não vou cansar de dizer, irmãos, a igreja brasileira é a igreja mais privilegiada. Diga aí por quê. Pergunte aí, vá. Pergunte de novo. É a única igreja na face da terra que tem à sua disposição 86 edições de Bíblia na língua portuguesa. 86. E o mais triste dessa história é o povo que menos lê Bíblia. Termina um ano e ninguém consegue ler o Novo Testamento. Você sabia? A gente passa muito tempo nas redes sociais, irmãos, e pouco tempo na rede de Jesus. A gente precisa acordar. O apóstolo João, na ilha de Patmos, quando ele tem um encontro, quando ele tem a experiência do Apocalipse, e diz o texto no capítulo 3, que quando ele percebe a presença, a primeira coisa que ele recebe, a primeira palavra que ele recebe é assim: felizes, bem-aventurados os que lêem e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e as cumprem. Felizes, a palavra no original é macários, bem-aventurados os que lêem e os que ouvem. Aí o apóstolo Paulo, antes disso aí, escreveu através da carta aos Romanos, dizendo assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação e a leitura da palavra. Jesus, quando ele ressuscita no primeiro dia da semana, ele percebe que 2 discípulos estavam voltando para a sua cidade de origem, a aldeia de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. E Jesus se apresenta, eles não conseguiram identificar que era Jesus, e Jesus começa a provocá-los. E tinha um chamado Cleópas, que parece que ele estava muito zangado. Ele fala:
Você é o único que é turista aqui na cidade, na região, e não sabe o que aconteceu. E no versículo 19 de Lucas 24, Jesus provoca. Fala assim, quais? Às vezes ele provoca a gente, você sabia? A gente está no meio de uma situação difícil. E nós estamos orando, clamando, pedindo resposta a Deus, e ele fica calado. Aí a gente fala assim, parece que quanto mais eu oro, a coisa piora, né? Lá fora a gente diz assim, quanto mais eu rezo, não é assim? E aí ele provoca Cleópas e o outro discípulo, quais? Aí Cleópas fala assim, a respeito de Jesus o Nazareno, profeta poderoso em palavras e em obras. E é verdade que ele fez tudo isso, e no versículo 22 ele vai dizer assim, nós esperávamos que ele fosse aquele que viesse resgatar, remir, salvar, libertar Israel, mas hoje é o terceiro dia, esqueceram. Sabe por que esqueceram? Não estava lendo Bíblia, não estava vindo para a escola bíblica, esqueceram da promessa da ressurreição. Tem um louvor que é muito entoado no nosso meio, no meio batista, que é assim, ó, ressuscitou. Quem conhece? Ressuscitou, ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa, né? Eles sabiam disso, irmão, eles foram avisados. É verdade que eu vou ser preso, vou ser julgado, vou ser ultrajado, vou ser crucificado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. Jesus é tão poderoso, irmão, que nem a morte pode deter ele, nem o túmulo pode deter ele. Se você um dia tiver a oportunidade de pisar na cidade de Jerusalém, eu não sei se ali é o local certo, mas lá tem um local que dizem ser o local do túmulo, e lá está escrito assim, uma porta pequenininha, irmãos. Olha essa altura aqui mais uma vez. Está escrito assim em inglês e em hebraico: não está aqui, já ressuscitou. É o único túmulo vazio. E na cidade de Betânia, o túmulo que foi de Lázaro também, que depois ele morreu, ninguém sabe onde foi sepultado, mas lá em Betânia também o túmulo que um dia Lázaro foi colocado, o corpo dele ficou vazio, porque Jesus ressuscitou ele. E a gente às vezes não tem ideia, não sabe mensurar o poder que está sobre a igreja. Os dois pilares, irmãos, que mantêm a igreja: oração e palavra. Oração e palavra, a gente tem que amar essa palavra, tem que desejar ela. Quando Jesus começa a conversar com aqueles dois discípulos caminhando para Emaús, e eles terminaram a exposição dele, a partir do versículo 25, Jesus começou a dizer assim para ele: ó, nécios. A palavra nécio no original é lentos no raciocínio, lentos para entender tudo que os profetas falaram. Aí Jesus começa a discorrer, ministrar para eles, e quando chega no povoado, Jesus propositalmente fez menção que ia mais adiante. E eles aí fizeram um convite maravilhoso para Jesus: fica conosco. Se Ele é o Deus conosco, fica conosco. E Jesus entra. O dia estava declinando, e aí chega o momento da refeição. E diz que quando chega o momento da refeição, aquele ato tão peculiar, diz que ele pega o pão, dá graças e a hora, e aí no versículo 32, Cleópas olha para o outro e fala: quando no caminho, olha só, irmãos, quando pelo caminho, quando ele vinha conosco e expunha as escrituras, porventura não ardia o nosso coração? A pergunta para nossas vidas hoje, nessa noite, é: quanto tempo tem que você não consegue mais sentir o queimou, o ardor ao ler esse livro? Quanto tempo tem que você, ao ler esse livro, você não derrama uma lágrima? Hoje é o primeiro dia da semana, e foi num dia desse, um dia como esse de hoje, que ele ressuscitou. E ele quer ressuscitar isso dentro de você, para você proclamar a salvação. Para você e eu, nós vivemos em unidade. Nós temos que amar esse livro aqui, irmãos. Ó, vai chegar uma hora que esse livro a gente não vai ter mais acesso tão fácil. A perseguição vem. Essa liberdade que nós temos aqui um dia vai acabar, antes do Senhor tirar a igreja da terra. E Ele vai permitir. Mas a gente precisa amar essa palavra. Olha aí no versículo 42, finaliza com
orações, mas eu quis utilizar aqui o capítulo 6, versículo 4, oração e ministério da palavra, os dois pilares que levantam, que mantêm a igreja. O profeta Ezequiel vai dizer no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele vai dizer assim, eu tive uma visão, na visão um rolo de livro vinha para mim, e a voz dizia, come esse rolo, dá de comer o teu ventre. E o texto vai dizer no versículo 9 do capítulo 2 de Ezequiel, que quando ele comia, na boca era, e no capítulo 3 ele vai dizer assim, esse rolo que você está comendo aí, ele vai falar dos ais, dos momentos difíceis, enche o teu ventre. Comer a Bíblia não é ler a palavra, é gostar da Bíblia. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor de gostar de ler Bíblia, de deixar mais redes sociais e gostar mais da Bíblia, de amar essa palavra. Só assim nós vamos ter autoridade para proclamar salvação. Olha aí o texto, como ele é interessante. Diz que no versículo 42 fala de perseverar na doutrina, ensino, comunhão entre nós, partir do pão, social e oração, comunhão com Deus. E aí terminando no versículo 46, 47, que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Ou seja, eles tinham uma prática, eles perseveravam nessa prática. A igreja só vai conseguir impactar aí fora, irmãos, quando a igreja viver isso aqui que a Bíblia está ensinando para nós. Mas principalmente amar a palavra de Deus, gostar da Bíblia, gostar de ler a palavra, ser atraído por esse livro. Vou só repetir aqui para refrescar sua memória. Nós, a igreja brasileira, somos a igreja mais privilegiada. São 86 edições de Bíblia. Tem Bíblia para tudo. Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, pregação tal, obreiro, de estudo. Eu estou sugerindo à Sociedade Bíblica do Brasil que lance uma nova Bíblia. Agora pergunte aí, diga assim, qual? A Bíblia do crente que não gosta de ler. Essa edição aí eu estou sugerindo a eles. Porque não é possível nós termos uma fartura de edições de Bíblia, a gente não gosta de ler a palavra, a gente não ama a leitura desse livro. O salmista vai dizer no Salmo 119, versos 9 e versos 11: guardei a tua palavra para eu contra ti. Guardar, irmão, é praticar. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado.